Olá pessoal, tudo bem? Mais uma questão do Colégio Naval de 2010 que diz o seguinte: no conjunto dos números reais, o conjunto solução dessa equação é... Então a gente tem que resolver essa equação, né? Está pedindo para a gente resolver essa equação. Bom, de antemão, pessoal, cuidado com os cortes. Você não pode pura e simplesmente sair cortando o índice da raiz com o expoente 4. Não é assim que funciona, tá, pessoal? Olha só. A propriedade geral é a seguinte: raiz quarta de x elevado a 4, isso é módulo de x, tá? Não funciona o corte assim de qualquer jeito não, tá? Raiz quarta de x elevado a 4 é o módulo de x. Raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. Raiz de índice par de um número x elevado a esse índice par é módulo de x, tá? Essa que é a propriedade geral, tudo bem? Então, em vista disso, a raiz quarta de 2x mais 1 elevado a 4 fica do módulo de 2x mais 1, módulo de 2x mais 1, igual a 3x mais 2. Muito bem. O que a gente obteve agora, pessoal? A gente obteve uma equação modular, não é verdade? Portanto, vale a pena a gente relembrar aqui a definição de módulo, ó. Módulo de um número x, vai ser o próprio x se esse x for um número maior ou igual do que zero. Essa é a definição do módulo, né? Módulo de x é o próprio x se esse x for um número maior ou igual do que zero. Módulo de 0 é 0, módulo de 10 é 10. E módulo de x vai ser o oposto de x, o menos x, se esse x for um número menor do que zero. Módulo de menos 8 é mais 8, é o oposto de menos 8, que é o mais 8. Então, essa aqui é a definição de módulo, tudo bem? Bom, conforme você está observando, essa quantidade aqui, 2x mais 1, a gente não sabe se é positiva ou negativa, porque se for positiva, de acordo com a definição, vai ficar o próprio 2x mais 1, e se for negativa, vai ser o oposto de 2x mais 1, ou seja, menos 2x menos 1. Portanto, numa situação como essa, pessoal, você deve encarar o que está dentro do módulo como sendo uma função f, e fazer o estudo do sinal dessa função. Equações modulares como essa é assim que a gente resolve. Encara o que está dentro do módulo como sendo uma função f e faz o estudo do sinal dessa função, tá bom? Até que se aqui, após a igualdade, fosse uma constante, a gente poderia resolver de maneira, usando uma outra propriedade que, talvez ficaria mais fácil a resolução. Mas nesse caso, como tem x aqui do lado de fora, a gente encara o primeiro membro, encara o que está dentro do módulo como sendo uma função e faz o estudo do sinal dessa função. E para fazer o estudo do sinal de uma função, a primeira providência é você determinar suas raízes, ou seja, é pegar a função e igualar a zero. Escreve assim, ó. 2x mais 1 igual a 0, significa 2x igual a menos 1, e, portanto, x é menos 1 meio. Muito bem. Então, não vai se perder não, pessoal. O que eu estou fazendo? Eu encarei o que está dentro do módulo como sendo uma função f, e agora eu estou fazendo o estudo do sinal da função. Passo 1 para estudar o sinal de uma função. Determinar as raízes, que no caso aqui só tem uma, né? O menos meio. O passo 2 é você fazer um esboço gráfico da função. Então vamos pensar no gráfico dessa função? Olha só, essa função aqui é uma função do primeiro grau, não é verdade? Portanto, o seu gráfico é uma reta. E além disso, essa reta é crescente porque o parâmetro a é positivo, é 2. Então, olha, o gráfico dessa função é algo mais ou menos assim. Aqui está o eixo x e o gráfico é uma reta crescente. E aqui vai estar o menos meio. Distribuição do sinal. Aqui é mais e aqui é menos. Tá, pessoal? Outra coisa que vale a pena a gente entender bem é esse esquema aqui, esse estudo do sinal. Isso aqui está te dizendo o seguinte: se x for um número maior ou igual do que menos meio, a função, ou seja, essa quantidade 2x mais 1 é positiva. Experimenta para você ver. Experimenta substituir x aqui por qualquer número maior ou igual do que menos meio. Você vai achar um resultado aqui positivo. Vamos fazer um exemplo. Vou substituir x aqui, por exemplo, por 0, né, que é maior ou igual do que menos meio. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Olha, deu positivo que está dentro do módulo. Bom, agora substitui o x para um número menor do que menos meio. Por exemplo, menos 1 é menor do que menos meio.
Vai ficar assim, ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. O que está dentro do módulo ficou negativo. É isso, é essa interpretação que você deve ter desse desenho, tudo bem? Substituir x por um número maior ou igual do que menos meio, aqui dentro fica positivo, por um número menor do que menos meio, aqui dentro fica negativo, tudo bem? Bom, o que mais a gente deve fazer para resolver essa equação? A gente deve resolver essa equação considerando dois casos, pessoal. O primeiro caso é o caso em que o x é menor do que meio. Vamos colocar assim, ó. Primeiro caso, menor que menos meio, né? X menor do que menos 1 meio, que é igual a menos 0,5, né? Esse caso aqui. Muito bem. Então, olha só. Se x é um número menor do que menos meio, de acordo com o estudo do sinal da função, essa quantidade aqui é negativa. E módulo de uma quantidade negativa é o oposto dessa quantidade. Portanto, nossa equação vai ficar assim, ó, menos 2x menos 1, que é o oposto de 2x mais 1, igual a 3x mais 2. Vamos resolver isso aí? Menos 2x, o 3x para o primeiro membro, menos 3x, igual a 2. O menos 1 para o segundo membro, mais 1, né? Mais 1. Menos 2x menos 3x é menos 5x, igual a 2 mais 1, 3. Aí você pode estar multiplicando por menos 1 e escrever 5x igual a menos 3. E, portanto, x é igual a menos 3 quintos, que é o mesmo que menos 0,6. Muito bem. Agora vem aquela pergunta de seleção. X igual a menos 0,6 vai ser uma solução da nossa equação? Bom, aí você tem que olhar para o caso em que você está, o universo em que você está. Você está no universo em que o x é menor do que menos 0,5. O menos 0,6 é menor do que menos 0,5? É. Então significa que x igual a menos 0,6 é uma solução da equação. Tudo bem? Acabou? Não. Agora a gente deve considerar o segundo caso. Segundo caso. Qual é o segundo caso aqui, professor? O caso em que o x é maior ou igual do que menos meio. X maior ou igual do que menos 1 meio, ou seja, menos 0,5. Volte para cá, estudo do sinal. Se x é um número maior ou igual do que menos meio, o estudo do sinal diz para a gente que essa quantidade é uma quantidade positiva. E módulo de uma quantidade positiva é ela mesma. Então a equação vai ficar 2x mais 1, o módulo de 2x mais 1 é o próprio 2x mais 1, igual a 3x mais 2. Então, resolvendo, a gente obtém 2x, o 3x para o primeiro membro, menos 3x, igual a 2, 1 para o segundo membro, menos 1. 2x menos 3x vai dar menos x, igual a 2 menos 1, 1. Aí você pode estar pensando em multiplicar por menos 1, e obtém x é igual a menos 1. Muito bem. Então, x igual a menos 1 é mais uma solução da nossa equação? Temos que analisar. Por quê? Porque eu estou no universo em que o x é um número maior ou igual do que menos 0,5. O menos 1 é maior ou igual do que menos 0,5? Não é, não é verdade? Então, pessoal, por que não é? Porque se você pensar aqui na reta real, olha só, você pensa aqui na reta real, aqui está o 0, aqui está o menos 1, e aqui que está o menos 0,5. Observe, o menos 1, né, é menor do que menos 0,5. E eu estou no universo em que os x são números maiores ou iguais do que menos 0,5. As soluções teriam que estar aqui à direita. Então, isso diz para a gente que x igual a menos 1 não é a solução da nossa equação. Portanto, a equação possui uma única solução, ou seja, o conjunto solução da equação é unitário. Resposta certa, letra B.